Sabe aquela dor muscular que você tem depois de um dia de academia ou de faxina pesada em casa, mas que melhora depois de 1 ou 2 dias? Esse vídeo não é sobre ela. Eu não vou fazer você perder o seu tempo ou tentar te vender alguma coisa que o seu próprio corpo e o tempo resolvem sozinhos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, ainda subdiagnosticado, porém extremamente prevalente: a dor miofascial. Me acompanha depois da vinheta que você vai gostar. A dor miofascial, cuja palavra mio corresponde a músculo e facial ao tecido conjuntivo facial, que nada tem a ver com a nossa face, nosso rosto, caracteriza-se como dor originada pela palpação de pontos hipersensíveis, denominados de pontos gatilhos miofaciais, localizados em regiões de tensão nos músculos. A fáscia é o tecido conjuntivo do nosso corpo. Ela é formada principalmente de colágeno, assumindo um aspecto de membrana, como uma cola, conectando os nossos músculos, ossos, tendões e ligamentos. Portanto, ela possui função de sustentação e proteção, mas também de movimento, ou seja, de tração, permitindo o deslizamento das estruturas conectadas. Ela é, essencialmente, o que nos mantém unidos e íntegros como um corpo. Já o ponto gatilho miofacial é um ponto sensível em uma região ou banda tensa de um músculo, que pode causar dor referida. Quem cunhou esse termo foi a médica americana Dra. Janet Travell, em 1942. Ela era a médica particular do presidente John F. Kennedy, que sofria de dores lombares intensas devido a um trauma sofrido na Segunda Guerra Mundial. O que está acontecendo ali naquele ponto, que chega a ficar tão apertado como um nó, é que não existe circulação de sangue adequada, portanto, há menos oxigênio disponível. Sem oxigênio, não existe relaxamento, pois o músculo precisa de oxigênio para relaxar a tensão. Essa tensão também está apertando as terminações nervosas, que vão então transmitir uma mensagem que vai ser sentida como dor lá no cérebro. Existem 2 tipos principais de pontos gatilhos miofaciais: o ponto gatilho miofacial ativo, que causa dor espontaneamente, mesmo sem ser palpado ou apertado, e o ponto gatilho miofacial latente, que não causa dor espontânea, mas é doloroso quando pressionado. Vamos tentar entender isso? Este é o diagrama de dor referida pelos pontos gatilhos do músculo trapézio, representados pelos símbolos do jogo da velha na imagem. Caso se trate de um ponto gatilho ativo, que está lá doendo espontaneamente, mesmo sem ser pressionado, a pessoa pode referir dor em algum lugar daquela região colorida em cor salmão, alaranjada, mas principalmente nos locais marcados em vermelho, ali atrás da orelha, na têmpora e ou ainda na mandíbula. Caso se trate de um ponto gatilho latente, mediante a compressão do ponto, ela pode relatar uma dor referida em algum lugar dessa região colorida, principalmente nas áreas em vermelho. Deu para entender? Não é tão simples, mas a imagem ajuda bastante, né? Por isso, utilizamos frequentemente no consultório os diagramas de dor. O registro das áreas dolorosas pelo próprio paciente fornece informações valiosíssimas. Ainda é válido comentar que um ponto gatilho latente pode se tornar um ponto gatilho ativo e que é possível classificá-los como primários, secundários ou satélites, mas não chegaremos hoje nesse nível de detalhamento. Além disso, a palpação ou agulhamento desse ponto pode resultar em um efeito interessante, um reflexo involuntário da pessoa, chamado de o sinal do pulo ou reação de Twitch, no qual pode-se visualizar ou sentir a banda tensa contrair rapidamente como que sozinha. Portanto, são 3 os principais critérios diagnósticos do ponto gatilho miofacial. 1. Banda muscular tensa palpável. 2. Ponto hipersensível localizado nessa banda muscular tensa. E 3. Dor referida durante a pressão aplicada nesse ponto. Se 2 dos 3 critérios forem positivos, está diagnosticado o ponto gatilho miofacial. Veja que não é necessário nenhum exame complementar aqui, como ultrassom ou ressonância magnética, apenas o exame clínico direcionado. Quem quiser se aprofundar mais no tema, nós indicamos conhecer o excelente trabalho da Miomed, uma empresa fundada por colegas médicos com a missão de difundir conhecimento embasado nas melhores evidências científicas a respeito da dor miofacial. Vale muito a pena conferir. Se você está gostando do vídeo até aqui e quiser curti-lo, basta apertar esse botão de joinha aqui embaixo. Seria uma honra para nós se você se inscrever no nosso canal. Não continue vendo esse vídeo, a coisa vai ficar feia agora. E se eu te disser que um problema muscular pode ter relação com o zumbido? Nesse estudo, caso controle, foram avaliados 184 pacientes, sendo que metade deles, 94, tinham zumbido. Ao se examinar os pontos gatilho miofaciais, 72% dos indivíduos desse grupo com zumbido relataram uma modulação temporária dele, ou seja, uma mudança na percepção sensorial desse sintoma.
Nesse outro trabalho, um ensaio clínico randomizado com 71 pacientes com zumbido e síndrome dolorosa miofascial, o grupo experimental com 37 pessoas foi submetido a 10 sessões de desativação dos pontos gatilho e o grupo controle a 10 sessões de desativação placebo. Como resultado, houve associação entre as melhoras de dor e zumbido com relevância estatística. Já a síndrome dolorosa miofascial é uma condição caracterizada por um conjunto de sintomas sensoriais, motores e autonômicos causados por pontos gatilho miofasciais. Ainda temos as alterações motoras, que podem incluir o espasmo e a fraqueza muscular, a incoordenação motora e até tremor. É válido citar que a sensação de fraqueza e a redução da capacidade de contração são frequentemente interpretadas como a necessidade de se aumentar a atividade muscular, de se manipular a articulação ou fortalecer aquele grupo muscular. Cuidado! Se essas estratégias de reabilitação forem executadas sem a inativação dos pontos gatilho, pode ocorrer agravamento da dor, piora da fraqueza e do descondicionamento muscular. O desconhecimento desses critérios e particularidades dificulta identificar e reconhecer a síndrome dolorosa miofascial. Isso faz com que ela seja subdiagnosticada. O impacto disso não seria tão relevante caso ela fosse uma condição rara e pouco prevalente, porém não é o que acontece. Na verdade, ela pode ser muito prevalente, podendo acometer desde 21% até 93% dos indivíduos com queixa de dor de alguma região do corpo atendidos em centros de dor, consultórios odontológicos e clínicas especializadas. Em um outro estudo, diagnosticou-se síndrome dolorosa miofascial em 85% dos pacientes com dor crônica atendidos no Centro de Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi verificado que essa síndrome era mais prevalente nos pacientes do sexo feminino, na razão de 3 mulheres para 1 homem acometido. E o pico de ocorrência de idade foi dos 30 aos 50 anos. Entre as principais causas da síndrome dolorosa miofascial temos movimentos repetitivos, postura inadequada no trabalho, em casa, em atividades físicas, ao dirigir, ao dormir, outros pontos gatilho de músculos vizinhos, o estresse emocional, as disfunções musculares quando o músculo está fraco, encurtado ou não preparado para determinado nível de sobrecarga e demanda. O diagnóstico da síndrome dolorosa miofascial também depende exclusivamente da história clínica e dos achados do exame físico, portanto, não necessita de exames complementares. São 7 elementos principais: banda muscular tensa, dolorosa, reprodução da dor do paciente, dor referida, resposta de twitch local, redução da amplitude de movimento, redução da força sem atrofia e presença de sintomas autonômicos. Aqui cabem 2 dicas importantes. Não se deve achar que toda dor muscular é dor miofascial. Deve-se descartar padrão radicular ou neuropático sempre. Deve-se tomar cuidado com pacientes com sintomas bilaterais e pontos gatilhos simétricos. Raramente a síndrome de dor miofascial é simétrica. Pode ser um caso de síndrome fibromialgica. Vamos deixar um link na descrição sobre como diagnosticar esses casos. Geralmente, realizar agulhamento de pontos gatilho nesses casos não costuma ser a intervenção terapêutica ideal. Os exames complementares serão importantes para descartar outros diagnósticos diferenciais. O diagnóstico é clínico. Entretanto, um exame particularmente interessante é a termografia com infravermelho. Na tese de mestrado da doutora Luciane Fachin Balbinot, registrou-se as imagens termográficas de indivíduos com diagnóstico de dor miofascial em região do músculo trapézio. Nessa primeira imagem, vemos o padrão de irradiação infravermelho antes do tratamento. A paciente tinha dor referida no lado direito e restrição de amplitude de movimento cervical do mesmo lado. Nessa segunda imagem, vemos o padrão de irradiação infravermelho 20 minutos após o tratamento, que consistiu em bloqueio anestésico mais mesoterapia com anti-inflamatório e relaxante muscular. É possível notar muito menos áreas hiperradiantes vermelhas e laranjas que na imagem anterior. Por fim, essa última imagem da mesma paciente mostra o padrão de irradiação vermelho 3 dias após o tratamento citado. A paciente referia melhora total dos sintomas e já não apresentava restrição de movimento da cervical. Feito o diagnóstico correto, basta agulhar e pronto, o ponto gatilho se desfaz e a pessoa nunca mais sentirá dor. Bom, quem dera fosse assim tão simples. As melhores evidências apontam que o melhor tratamento consiste em um conjunto de técnicas, mas principalmente de orientações. Deve-se identificar e corrigir os fatores causais perpetuantes, evitar os movimentos repetitivos prolongados,
os estresses e tensões, corrigir os desequilíbrios musculares e posturais viciosos, a ergonomia, realizar a manutenção de condicionamento físico, ou seja, gerar melhor adaptação do sistema músculo-esquelético às sobrecargas e demandas físicas. A dieta saudável e o sono restaurador são muito importantes para satisfazer a eficácia dos projetos terapêuticos, o papel do fisioterapeuta e do educador físico, cada qual no momento mais adequado, através da orientação e acompanhamento dos exercícios e da atividade física programada, é vital no processo de reabilitação. O músculo relaxado e resistente produz força mais eficiente com menor fadiga, transferindo menor carga às junções miotendíneas e osteotendíneas e, portanto, lesionando menos. Como medidas físicas para controlar a dor e tensão miofascial, gerando alívio temporário, temos como recursos a termoterapia, através do calor, que aumenta o fluxo sanguíneo, portanto de oxigênio, e também a elasticidade tecidual e diminui os espasmos musculares e a dor, a eletroterapia, a massoterapia. Quanto à acupuntura e à infiltração com alguma substância, antigamente se achava que o efeito da melhora clínica da inativação dos pontos gatilho era devido à substância utilizada na infiltração. Atualmente, pelas evidências disponíveis, a tendência é um consenso de que o maior impacto causado é de fato pelo agulhamento em si e o efeito mecânico gerado por ele naquele local. Como mensagem final, se o paciente que está sendo tratado com uma dor miofascial não melhorar significativamente após 2 ou 3 sessões do tratamento proposto, o médico deve considerar 3 possibilidades. O diagnóstico de síndrome miofascial está equivocado, ou o ponto gatilho primário não foi identificado e tratado corretamente, ou ainda que há fatores perpetuantes do ponto gatilho tratado que não foram ainda reconhecidos ou abordados corretamente. Aos interessados, fica como sugestão conhecer o blog da Sociedade Britânica de Acupuntura Médica, cujo presidente, Dr. Mike Cummings, é um dos maiores nomes no mundo a respeito da dor miofascial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.